Tô me sentindo meio cansado ultimamente, problemas para ir trabalhar, tô sem motivação, eu não sei mais o que fazer, porque eu tomo remédio, eu durmo, entretanto, eu não fico descansado, eu não sei mais o que fazer. Se você está com esses sintomas, fica nesse vídeo porque você pode estar sofrendo de algo chamado síndrome de burnout. E neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é, sobre alguns sintomas, que inclusive eu já tive problema com a síndrome de burnout, e eu quero te passar toda a minha experiência aqui, contar algumas coisas. Quem sabe, se você estiver nessa situação, você seja alertado a saber o que está acontecendo e também buscar uma ajuda. Então, eu quero deixar aqui, como sempre, uma apresentação aqui dizendo o que é sobre a síndrome de burnout. Eu sei que tem gente que fala burnout. Eu falo burnout porque cada um fala de um jeito e eu acredito que essa é a forma correta de se falar. Então, se eu estiver falando errado aí, já me desculpe, mas o que importa é falar sobre o problema, que tem se popularizado nos últimos anos, né? Eu acredito que sempre teve esse problema, entretanto, foi dado nome a ele. Então, burnout. Quando o trabalho consome a mente. Vivemos na era da produtividade. Trabalhar, produzir, bater metas, responder mensagens o tempo todo. Mas existe um limite. E quando esse limite é ultrapassado, por muito tempo surge o burnout. Então, quem já trabalhou com produtividade, quem já trabalhou aí com números, com metas, sabe do que eu estou falando. Eu já trabalhei em manutenção, né, de ferramentaria, e ali a gente não tinha tanta pressa, era um serviço ou outro que a gente tinha aquela urgência, né, quando tinha alguma questão de máquina parada na produção, aí sim, tinha que fazer rápido, mas mesmo assim, era algo limitado, era algo pontual. Agora, quando você tem metas a bater, você tem a pressão dos números, fica complicado, porque você, na maioria das vezes, a gente não sabe gerenciar essa pressão. Por quê? Precisa do emprego, porque se você não fizer no tempo determinado, vem outro e faz e pode tomar o seu lugar. Então, a gente, na maioria das vezes, não sabe gerenciar isso. A gente tem contas a pagar e fica ali cedendo à pressão psicológica que nos é submetida. Então, já trabalhei com essa pressão mais de uma vez, inclusive no último emprego, e na maioria das vezes, a liderança também, ela não quer saber. Já tive líderes, sim, que ele era equilibrado, mas já tive líderes também que era complicado. E a maioria das pessoas que eu trabalhei, principalmente nesse último emprego, que eu fiquei 11 anos, não sabia lidar com a pressão, não sabia lidar com os números. E muitos até mesmo se encontravam doentes, igual eu fiquei. Então, nessa era onde a gente tem que responder, onde os limites são ultrapassados, a gente, infelizmente, acaba sendo acometido dessa doença, é o burnout. Vamos falar de uma questão aqui, ó, o terreno perfeito para o esgotamento, né? Estamos mais cansados do que nunca. O trabalho deixou de ser apenas uma atividade profissional e passou a ser uma fonte constante de estresse e pressão. Eu quero saber nos comentários aqui, ó. Você já se sentiu pressionado no trabalho? Você já teve algum tipo de pressão no seu ambiente de trabalho? Porque, ó, a gente tem uma ilusão, ó. Produtividade contínua e metas sempre crescentes. Então, essa é a ilusão, né? Você bate a meta esse mês, no mês que vem o seu chefe quer colocar uma meta maior, entendeu? Você consegue lidar com a produtividade, aí no outro mês, quando você chega, pensa que vai ser igual, o negócio está com a meta lá em cima, muito maior. Isso é a ilusão. Agora, você vê a realidade, ó. Acordar já cansado. No final das contas, tudo isso está gerando o que na nossa vida? Você já acorda cansado, mesmo depois de dormir. E isso daqui é um problema muito sério. Você vê aqui, ó, a ilusão é algo aqui que está constante, produtividade, meta, sempre crescendo. Aí a realidade, ó, já está rompendo, né? Porque você já acorda cansado, mesmo depois de dormir. Vê se isso não é um problema. A fronteira clínica não é apenas um cansaço, né? Porque, ó, por exemplo, um cansaço comum, ó, a origem de um cansaço comum é o esforço temporário localizado. É você ir lá e trabalhar, se desgastar fisicamente, né? A solução é um repouso e uma boa noite de sono que vai recuperar suas energias. Agora, a sensação que você sente, fadiga física após uma entrega específica, entendeu? Então, um cansaço comum, se você tiver uma boa noite de sono, você vai se recuperar. Entretanto, quem está na condição da síndrome de burnout, ele tem aqui, ó, a origem de todo esse cansaço é o quê?
É um trabalho como fonte crônica de estresse. É você viver de forma crônica todos os dias aquele estresse diário no trabalho. A solução: imune ao sono convencional. Para você resolver isso aqui, você não vai resolver com um sono convencional. Né? E qual que é a sensação? A sensação é de esgotamento físico, mental e emocional simultâneo. A falta de energia, perda de motivação e a sensação de estar sobrecarregado o tempo todo. É como se a mente simplesmente não conseguisse mais continuar. É você olhar para dentro de você mesmo e ver que tudo isso que você está vivendo não é normal. Se você está com esse problema, esse cansaço físico, fadiga mental e emocional, tudo ao mesmo tempo, isso não é um cansaço normal. Você precisa enxergar que isso precisa ter um remédio diferente. E se você olhar para a pessoa, ela está sempre cansada, a pessoa está sempre desanimada, a pessoa ela está sempre para baixo, ela não tem motivação de fazer as coisas, ela não enxerga mais a alegria no que ela faz, ou até mesmo já está num estágio avançado que ela perdeu a alegria de viver. Possivelmente, eventualmente, isso pode estar acontecendo por conta da síndrome de burnout. Então, já acende o alerta aí, porque se você está vivendo isso, ou se você enxergou alguém que está nessas condições, você pode estar doente e não só cansado. Adiante, anatomia do colapso não acontece de um dia para o outro. Isso aqui é importante de dizer. O primeiro passo, metas irreais e pressão constante criam a expectativa impossível. E quando eu falo metas irreais, não é só a meta do trabalho, tá? Aonde você é cobrado excessivamente, tem metas irreais, inalcançáveis, porque as metas devem ser algo alcançável, entendeu? Desenvolvido, deve ter um suporte para que você possa, de fato, alcançar, entendeu? Agora, também tem metas que você coloca expectativas para si próprio. Você se cobra demais, ou você coloca metas financeiras dentro de casa muito alta, você entra em problemas, e aqui já vai um conselho já dentro de tudo isso, você não gerencia bem as suas finanças, então você precisa ver os vídeos aqui que eu falo sobre finanças aqui nos 7 Pilares, e precisa também acompanhar o Cansei de Ser Pobre para você conseguir gerenciar melhor as suas finanças. Então, quando você tem metas irreais e uma pressão constante, você pode criar uma expectativa impossível de alcançar. E isso vai levar ao segundo passo. Você vai ter falta de descanso e pouca valorização, né? Isso aqui vai destruir a sua recuperação. Quando você tem um cansaço constante e você se sente desvalorizado, você vai definhando das metas irreais para a falta de descanso e vai chegar aqui, na queda natural, na queda na eficiência de forma natural. O corpo e a mente começam a cobrar a conta, entendeu? Porque você começa a dar pane. Não tem máquina que trabalhe 24 horas que não precisa de reparo. Não tem máquina que consiga fazer 102 se ela é programada para fazer 90. Tá entendendo? Então você precisa analisar tudo isso que eu estou te dizendo. E o quarto aqui, fechando o ciclo destrutivo. Excesso de trabalho para compensar. Você entra num ciclo que você não consegue alcançar a meta. Você não descansa. Aí você não tem valorização. Você tem uma queda na eficiência. Aí você pensa que precisa trabalhar mais horas. E foi assim que eu pensei que ia resolver. Eu entrei no burnout por 2 motivos. Pela pressão que eu tinha no trabalho, e às vezes eu não tinha a habilidade para poder entregar, e eu fiz muitas dívidas, no caso. Eu elevei muito o meu patamar, meu estilo de vida, ao ponto de eu ter que trabalhar mais, né, fazer bicos para agregar a minha renda, entendeu? Então, isso também é um problema. Eu arrumei um segundo emprego. Tava que nem o Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris. Então, a gente tem que saber analisar e avaliar a situação. Se você está cansado excessivamente, se sente no trabalho desvalorizado, você tem queda de eficiência, você tem que prestar atenção, porque tudo isso vai fazer você tomar decisões erradas. Agora, o corpo sempre avisa antes do sistema falhar. Isso aqui precisa ser dito. Isso aqui não é do dia para a noite, tá? A crise de burnout, né, a síndrome de burnout, não acontece de um dia para o outro. Isso aqui é uma construção, né, de sucessiva opiniões, no caso, opções que você fez de forma errada, que levou até isso. Os sinais emocionais: irritação constante, perda de motivação, sensação de estar sempre no limite. Você não pode viver assim. Porque se você viver assim,
você vai dar uma pane. Foi o que aconteceu comigo. Teve um dia que eu entrei num colapso, né? Poderia ter ficado pior, mas graças a Deus eu aceitei a ajuda. O cansaço extremo são sinais físicos. E aqui, sinais cognitivos, dificuldade de concentração. Né? Eu já mesmo estava nessa situação que eu não conseguia mais raciocinar, pensar, tomar decisões. Eu conheço pessoas que já teve perca de memória. Eu conheço pessoas que pessoas que eu conheço pessoalmente também, de ver sinais aí e ver questões aí na internet também. Então, você não pode ignorar isso. Olha aqui, ó. Ignorar esses sinais pode levar a problemas ainda maiores. Né? Tem até um livro que eu recomendo altamente, que se chama O Corpo Fala. Você precisa ouvir os sinais do seu corpo. Né? Inclusive, eu quero já deixar aqui que eu conheci esse termo de burnout através de uma pessoa. Já vou revelar quem foi e vou indicar que você possa aprender algo com essa pessoa. E ela veio falando ali que ela já se encontrava carregando uma bolsa cheia de remédio, e isso não é normal. O seu corpo fala com você. Veja aqui, ó. Isabela Camargo. Deixei até aqui ó, o Instagram dela, ó. Isabela Camargo Real. Quem que é a Isabela? Isabela Camargo, ela era uma repórter, né, jornalista ali, apresentadora de jornal da Globo, e ela conta a história dela acerca de quando ela teve uma crise de burnout, de tanto que ela trabalhava. Ela conta lá que ela cobria férias do Trale, cobria férias do Tramontina, era garota do tempo. Ela trabalhava tanto que teve um dia que ela esqueceu o nome da cidade dela. Apresentando ali o tempo, né, falando ali das cidades, ela esqueceu do nome da cidade dela. Ela teve uma pane. Ela, né, o corpo dela entrou em colapso, ao ponto de ela ter que ficar afastada. E depois, quando ela voltou a trabalhar, ela foi mandada embora. Aí ela conta ali que, inclusive, depois desse ocorrido, dela ter sido demitida, que ela já estava no auge, né, da carreira. Ela ficou com depressão. Então, através do relato dela, eu consegui enxergar o que eu estava vivendo. E eu lembro muito que ela falava, eu repito aqui, se você está andando com uma caixinha de remédio, uma bolsa, uma nécessaire de remédios, isso não é normal. O seu corpo está falando com você. Por quê? Você precisa ouvir que sentir dor não é normal, ter dor de cabeça constante não é normal, que é o que eu vivia. Dores no corpo são sintomas de cansaço mental. Então você precisa entender que a crise de burnout é algo sério. E eu vi aqui a Isa Camargo num podcast que, né, teve uma grande notoriedade, que foi lá no Joel J. Né? Isso aí trouxe muita visibilidade para ela depois deste podcast. Inclusive, eu fui uma das pessoas que foi alcançada com essa mensagem, e eu tomei decisões baseado no relato dela. Porque, na época, eu trabalhava na empresa, e para poder compensar ganhos financeiros, para poder pagar algumas contas, eu passei a trabalhar também no Uber. Então, eu já trabalhava num ambiente que tinha um desgaste físico extremo, onde eu trabalhava num ambiente de 40 a 60 graus a temperatura, né? E fora a pressão psicológica pelos números, como eu já mencionei. E aí eu ainda arrumei um trabalho que fisicamente é terrível também, que é ficar sentado ali por horas no Uber. Então, depois que eu vi aqui o relato da Isa Camargo, eu decidi parar de trabalhar no Uber. E, na verdade, ao invés de querer ganhar mais, porque eu já ganhava muito bem na empresa, eu reduzi meu custo de vida. Então, se você quiser ir acompanhar e aprender um pouco mais com a Isa Camargo, aqui está o Instagram dela. E vamos aqui terminando aqui com a nossa apresentação sobre este problema. O impacto. O que começa no trabalho afeta toda a vida. Né? E o que está no centro aqui? Ó? O trabalho. Queda de produtividade e o ponto de ignição. Né? No caso, você não tem como você não viver isso. Você vai ter queda no rendimento. Entendeu? Você vai ser cobrado ainda mais, e isso vai gerar mais problema, entendeu? Agora você precisa enxergar o problema para poder pedir ajuda. Aqui, ó, no anel intermediário, a nossa mente, ó. Ansiedade e depressão assumem o controle. Não fique enganado, né? Esse problema aqui causado no trabalho pode levar a ter crise de ansiedade, pode te levar a ter depressão, entendeu? Eu já estava com outros problemas, e aí eu tive esse problema aí do burnout. E aí, isso intensificou meus problemas, aonde eu tive crises de ansiedade e também de depressão, né? Então, eu sou uma prova real do que o negócio é sério. E quem me acompanhou na época sabe do que eu estou falando. Agora, no terceiro anel aqui, ó, anel externo. O corpo e a vida. Insônia crônica
e problema de saúde física, né? A destruição da qualidade de vida global como um todo. Tá entendendo? Então o negócio é muito sério. Se você, de alguma forma, está vivendo tudo isso, saiba, o negócio pode ficar pior. O negócio pode escalar ao ponto de você não conseguir mais tomar decisões, não conseguir mais dormir, né? Eu tive insônia crônica ao ponto de ficar 29 dias sem dormir. Sabe o que é isso? Eu fiquei 29 dias sem dormir. E não é sem dormir direito, é sem dormir. Eu tomava remédio para dormir, tá entendendo? E eu não conseguia dormir. Não conseguia. Né? Tive crise de ansiedade, eu tive uma pane, eu, né, comecei a ter depressão também de forma aguda, tá entendendo? Então, o negócio é muito sério. Se você já viu, já percebeu algum desses sintomas em alguém ou em você mesmo, essas dores constantes, dor de cabeça, o corpo doendo, tá entendendo? Você pode estar com a crise de burnout. Cuidar da saúde mental não é fraqueza. Trabalhar é importante, mas não pode custar sua saúde. Reconhecer seus limites é uma necessidade absoluta para viver e trabalhar de forma sustentável. Então, ó, pessoal, se você está com esse sintoma, o que eu te recomendo? Eu recomendo altamente que você procure ajuda. Converse com alguém. Tente desacelerar. Em primeiro lugar, se você, dentro da empresa, ninguém te ouvir, procure um psicólogo. Procure um psicólogo que ele vai te ouvir, vai tratar com seriedade o que você está vivendo, né? Pode te encaminhar também para um psiquiatra se você estiver num nível muito elevado, né? Psicólogo e psiquiatra, que eu vou falar muito sobre isso aqui, não é coisa de doido, não. É coisa de quem está doente e pode voltar a ter uma vida tranquila, uma vida estável. Eu passei com psicólogo, passei com psiquiatra, vou falar abertamente sobre isso e também irei trazer aqui nas lives que eu faço aqui para conversar com psicólogo, psiquiatra, para você ter a mente aberta. Não pode ter mente fechada. Porque você pode estar doente e se você procurar ajuda, você voltar a viver uma vida estável. Tá entendendo? Então, ó, você precisa ter um trabalho onde você consiga fazer isso todos os dias de forma sustentável, né? Sem exceder os limites. A nova equação do sucesso, ó. Sustentável, no caso. Produtividade mais saúde mental é igual a sucesso sustentável. Produtividade sem equilíbrio não é sucesso. É apenas uma contagem regressiva para o colapso. Você precisa entender que se você não fizer as coisas da forma que tem que fazer, não trabalhar dentro do limite do seu corpo e da sua mente, você não é uma máquina. Até máquina precisa ter reparo. E a gente quer trabalhar que nem maluco, né? Aumentar a carga horária, aumentar, fazer mais hora extra, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não, você tem que aprender a gerenciar seu dinheiro, fazer seu dinheiro trabalhar para você e depois você conseguir trabalhar de uma forma equilibrada. Eu me lembro de um professor no Senai que falava que ele estudava não só para ganhar mais, mas para trabalhar menos. Tá entendendo? Não adianta querer trabalhar que nem maluco, porque o seu corpo, ele vai pedir a conta. E se você continuar do jeito que você está, o colapso está logo à frente. Outra coisa, você pensa que com 25 anos, você vai ter o vigor físico de 20. Quando você tem 30, vai ter o mesmo vigor de 25 anos. A gente vai ficando mais velho, com 35, com 40 anos, e acha que vai ter a mesma capacidade física e mental de quando era mais jovem. Não. Então, aprenda a gerenciar o seu trabalho e aprenda a gerenciar suas emoções. Dito isso, mais uma vez, peço para você, deixa o like. Se está gostando dos vídeos aqui, deixe seu comentário. Se você não está com crise, com a síndrome de burnout, ou você identifica esse sintoma em alguém que você conhece, eu te peço, me ajude a levar essa mensagem adiante e compartilhe esse vídeo com alguém. Até amanhã, no próximo vídeo, aqui falando sobre saúde física.